O programa de hoje com nossos queridos convidados que vieram direto da França, o Steve Kunda e o Peter. Me falta o seu sobrenome, Peter. Macangwa. Eu sei, é difícil. É muito difícil. Difícil, né? Da primeira vez que eu entrevistei o Macangwa, não saiu. Eu falei Macangwa, essa parte. Muito difícil. O Steve, eu já sei que a mãe dele é angolana. Eu também sei angolês. Então ele sabe um pouco de português, não é isso, Steve? Ele sempre de português. Ok. Pouquinho. On va essayer. Vamos tentar. Pouquinho. Mas nós vamos conversar, eu falando em português e o Peter, que sabe português e francês, traduz para o Steve, ok? Sim. Vamos lá, começar sobre avivamento, Steve. Vamos começar assim, né, Revé? Foi um tema que eu pedi à produção para conversarmos, porque me marcou muito da primeira vez que eu te encontrei, quando você falou do que Deus está fazendo na França. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores do Mente Aberta sobre a situação do cristianismo na França hoje. Tout à fait. Le christianisme est en plein essor. Ela está em plena saída. Et il faut comprendre que chaque contrée, chaque pays, chaque nation tem que entender que cada país, cada nação a ses réalités. Ela tem suas realidades. Et comme nous l'avons dit, on avait commencé à l'aborder un peu dans la dernière émission. Como nós abordamos no último programa. Et on se pose la question actuellement, par exemple, avec la loi Macron. Nos perguntamos atualmente com a lei do Macron. Pour la remise en cause, en fait, de la loi 1905. Para devolver a lei do 1905. Et la loi 1905, c'est une loi, en fait. A lei 1905 é uma lei, na verdade, qui sépare l'État que separa o Estado des cultes de l'Église. Com o culto da igreja. Donc c'est la séparation en fait de l'État et de l'Église. Então a separação do Estado com a igreja. Où l'Église n'est plus une affaire publique. Onde a igreja não é mais um negócio público. Mais ça relève du privé à titre personnel. Mas sai do privado para título pessoal. Et cette loi malheureusement. Então essa lei infelizmente. A pour but en fait d'empêcher le christianisme d'avancer. Tem como objetivo impedir que o cristianismo avance. Vous savez, depuis la nuit des temps. Sabe, desde a noite dos tempos, la vérité que Jésus a toujours été combattue. A verdade que Jesus sempre lutou contra. Quand on voit dans Apocalypse chapitre 12, quando vemos em Apocalipse capítulo 12, la Bible nous parle d'une métaphore. A Bíblia fala de uma metamorfose. D'une histoire qui s'est passée hors le temps, c'est-à-dire hors le chronos. De uma história que se passou fora do tempo, fora do cronos. Une histoire qui remonte dans l'éternité. Uma história que volta para a eternidade. Alors, il y avait au ciel le dragon, le serpent ancien, Tinha Satan. no céu os dragões, as serpentes antigas, o Satanás. Alors, il y a des choses, je veux dire ouvertement. Tem coisas que eu vou falar abertamente. Je suis chrétien, je suis pasteur. Crente, eu sou pastor. Donc, il y a des choses, je ne vais pas forcément mâcher mes mots ou avoir un peu trop de politesse. Tem coisas que eu não vou medir as palavras, vou te querer falar um pouco bonito. Voilà, donc je vais dire les choses comme telles parce que c'est écrit dans la Bible. Eu vou falar as coisas como tais porque está escrito assim na Bíblia. Alors, on nous parle de Satan dans la Bible, dans Apocalypse 12. Então nos falam de Satanás em Apocalipse 12. Qui s'est révolté au ciel. Que se revoltou nos céus. Et en se révoltant au ciel, e se revoltando nos céus, il a été précipité sur la terre. Ele foi jogado para a terra. Et la Bible nous dit qu'il est parti faire la guerre. E a Bíblia diz que ele foi fazer a guerra à ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Para aqueles que tinham o testemunho de Jesus. Or, Jésus est la vérité. O Jesus é a verdade. Et le monde n'aime pas la vérité. E o mundo não ama a verdade. Parce que le monde est dirigé malheureusement. Porque o mundo é dirigido infelizmente par Satan. Pelo Satanás. Que vous le croyez ou pas. Que você creia ou não. Que vous le voulez ou pas. Que você querendo ou não. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Olha no mundo onde estamos. Regardez les mœurs. Olha tudo que a gente Regardez vê. les coutumes des peuples. Olha os costumes das pessoas. Regardez la dépravation. Olha a depravação. Vous pouvez vous rendre compte que le monde va mal. Você pode notar que o mundo vai mal. La prostitution. A prostituição. Vous voyez les guerres. Você vê as guerras. L'immoralité totale. A imoralidade total. La cupidité. A culpabilidade. Toutes ces choses que vous voyez. Todas essas coisas que vocês veem. C'est parce qu'il y a des esprits derrière. É porque tem espíritos atrás. Qui sont là pour pousser l'homme à aller à l'encontre de Dieu. Que estão empurrando o homem para ir ao encontro de Deus. Alors même les hommes politiques qui sont établis. Então mesmo os homens políticos que foram estabelecidos. Beaucoup malheureusement aussi. Muitos infelizmente também. Sont influencés par Satan. São influenciados pelo Satanás. Un exemple. Um exemplo. On parle d'un sujet du réveil. Estamos falando sobre avivamento. On va rentrer dans le sujet. Vamos entrar no objetivo. Mais c'est important que les gens comprennent de façon générale ce que nous sommes en train de dire. Mas as pessoas têm que entender a maneira geral que estamos falando. La Bible d'Apocalypse chapitre 16. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 16. Que les rois de la terre. Que o rei da terra. Font la guerre à Jésus. Eles atacam a Jesus. Et à tous les saints. E a todos os santos. Parce qu'ils sont conduits par des esprits de grenouilles. Porque são conduzidos
seduzido pelo espírito de Grenu. Et quand on lit dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc 4, Quando lemos em Mateus 4 ou a Lucas 4, on nous parle de la tentation de Jésus. falam da tentação de Jesus. Et Satan dira à E Jésus, Satanás fala para si Jesus, tu te prosternes devant se moi, você se prostrar diante de Char en mim, hébreu, qui veut dire Isso. s'incliner, que quer dizer em hebreu se inclinar, ou vouer une adoration, un culte. ou render um culto. Il dit, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, Fala, se você prostrar diante de mim e me adorar, je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. te darei todo o reino do mundo e a sua glória. Oh, et Satan, il dit, je te donnerai ces choses parce que cela m'a été donné. O Satanás fala assim, eu te darei isso porque isso me foi dado. Comment cela lui a été donné? Como isso foi dado a ele? Lorsqu'il a séduit Adam et Ève, Quando ele seduziu Adão e Eva, ils ont perdu l'autorité que Dieu leur avait donnée eles perderam a autoridade que Deus tinha nos sur dado toute la création. sobre toda a Il a criatura. récupéré cela Eles recuperaram et isso il propose cela à quiconque veut e l'adorer. eles propõem isso a tudo aquele quem quer adorar ele. Et comme il savait que Jésus était venu rendre témoignage à la vérité, Como sabiam que Deus veio testemunhar a verdade, alors il a voulu le corrompre eles queriam pour corromper ne pas que ele la vérité soit révélée au para que monde. a verdade não seja revelada ao mundo. Il dit, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Ele fala, me adora que eu te darei todas essas coisas. Et Jésus a refusé. E Jesus negou. Donc on voit par là, Então a gente vê através disso, quand il dit, je donnerai les dominations de la terre, quando ele fala, vou te darei as dominações da terra, domination veut dire règne, gouvernement. dominação quer dizer reino, governo. Donc nous comprenons par là que tout le gouvernement de la Então terre, entendemos que todo o governamento da à terra 99,8%, e 98,8% ils sont sous la domination de Satan. estão debaixo da dominação de Satanás. Ça peut choquer ce que je vous dis. Isso pode te chocar onde você está. Peut-être on aura d'autres émissions Talvez teremos outros où programas je veux encore choquer plus. onde eu vou falar mais ainda. Mais je ne suis pas là pour choquer. Mas eu não estou aqui para Je te suis là pour nous escandalizar, ouvrir les yeux, à moi le premier, mas estou aqui para abrir os olhos primeiramente a et mim vous tous qui e regardez, para todos vocês que olham pour ne para pas a gente, être ignorants para não ser et ignorante passer à côté de votre e destinée. passar para o lado do Parce teu que Dieu destino. prépare le meilleur pour vous Porque Deus prepara o melhor para et você Satan veut vous empêcher de vivre ce e bonheur. Satanás quer impedir você de ver a sua felicidade. Alors lorsqu'on parle maintenant des gloires de ce royaume, Então, quando falamos da glória desses reinos, le mot gloire en a grec palavra glória em grego quer dizer, veut dire doxa. quer falar doxa. Doxa veut dire l'excellence, Doxa quer dizer a excelência, le meilleur, o melhor, ce qui est bon. o que é bom. Donc ça veut dire que les richesses de ce monde, Então, as riquezas desse mundo, le meilleur de ce o monde, melhor desse mundo, Satan le donne Satanás à dá quiconque se prosterne devant para lui. qualquer que prostra diante dele. Dans tout ça, nous avons le succès, Tudo nisso temos sucesso, la vanité de la vie, temos a vaidade da toutes vida, ces choses après lesquelles les gens courent, tudo isso que os homens correm atrás, mais qui ne satisfait pas leur vie. mas que não satisfaz as suas vidas. Alors je reviens maintenant à notre thème. Então eu volto agora ao nosso Une fois qu'on tema. a compris cela entre parenthèses. Tínhamos que falar isso entre parênteses. Alors les gouvernements, les politiciens, Os políticos, o governo, sans même de fois le savoir, sem mesmo eles saberem, ils sont influencés par l'ennemi eles são influenciados pelo inimigo pour qu'ils puissent voter des lois qui vont à l'encontre de Dieu. para fazerem votar leis que vão para contra a mão de Deus. Alors la loi de 1905 Então, a lei de 1905 avait pour but d'étouffer la foi. tinha como objetivo abafar a fé. Pourquoi? Por quê? Lorsqu'il y a eu la réforme protestante en 1520 avec Martin Luther, Quando teve a reforma com Martin Lutero, alors il y a eu un problème. teve problema. L'Église catholique, A Igreja Católica, je le dis ouvertement, eu falo abertamente, il y a des détails qu'on donnera plus tard, tem detalhes que daremos depois, parce que je vais écrire un livre sur 10 volets porque eu quero falar, escrever livro sobre os 10 qui roubos, parlera de toutes les religions du monde. que fala sobre todas as religiões do mundo. Et la base sera lorsque Jésus parle à la femme samaritaine en disant « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». E a base será quando Jesus falou para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não sabem. Elle adorait, Ela mais adorava, elle ne savait pas ce qu'elle mas adorait. ela não sabia o que ela adorava. Beaucoup de gens adorent E Dieu muitas pessoas adoram dans le Deus bouddhisme, no budismo, dans l'islam, no dans le islão, taoïsme, no dans le taoísmo, shiktaïsme, lá no dans le shivaísmo, shivaïsme, no dans shivaísmo, toutes ces religions em confondues, todas essas religiões confundidas, mais sans savoir ce qu'ils adorent, mas sem saber o que eles adoram, parce qu'ils sont ignorants. porque são Et nous ignorantes. sommes là pour ouvrir les esprits, Estamos aqui para abrir pour espíritos, parvenir à la connaissance de la vérité. para poder trazer à tona a verdade. Alors, lorsqu'il y a eu la réforme protestante en France, Quando teve a reforma protestante na elle a França, commencé en France, hein, ela começou na França, et en Allemagne et la France. na Alemanha e na Parce que França. Martin Luther, c'était un Allemand, Parce que Martin Lutero é um alemão, allemand, et il avait fui en France e ele notamment. fugiu para a França. Et ensuite, après, il a créé les 95 thèses de Luther. E seguindo, aí ele criou as 95 Mais teses, il n'a pas poussé plus loin ces thèses. mas ele não levou mais além
essas teses. Et ensuite, il y a eu Calvin, Jean Calvin qui E est depois venu, teve o Calvino que veio, qui a pris le relais. que pegou o relevo. Alors, il y a commencé à avoir une insurrection au niveau de l'église romaine. Então começou a ter uma insurreição no nível da igreja romana. Parce que l'église romaine Porque a igreja n'a romana rien à voir avec Dieu. não tem nada a ver com Deus. On utilise la Bible, Eles usam a Bíblia, mais c'est une religion, en fait, mas é uma religião, na verdade, qui avait pour but d'asseoir l'impérialisme romain. que tinha como objetivo deixar tranquilo o imperialismo romano. C'est-à-dire, le pouvoir de l'empereur romain Quer dizer, o poder do Império Romano a été transvasé dans l'église. foi trazido dentro da igreja. Ou pour faire plus simple, Ou para fazer mais simples, le pape, en fait, o Papa, na verdade, inconsciemment a été l'incarnation inconscientemente foi a de encarnação l'empereur romain. do imperador romano. Donc cette religion a été créée de toutes pièces Então, essa religião foi criada em todas as peças, pour justement faire asseoir et faire croître l'homogénie romaine, la domination. justamente para deixar mais tranquilo e fazer crescer a hegemonia romana. Et assurer le pouvoir de l'empereur. E dar certeza ao reino romano. Alors le pape a commencé à se soulever contre cela Então o Papa começou a se levantar contra isso. et il a été excommunié, Martin Luther. Então ele foi tirado para Et là, la fora. persécution, elle a commencé. Aí que começou a perseguição. Déjà, au niveau de ce réveil qui est venu, Já no nível desse avivamento que começou, au niveau de l'Europe. no nível da Europa. Et après Jean Calvin, Depois de João Calvino, il y a eu les gnous qui annonçaient la parole de tem Dieu, os gnotes qui sont même arrivés que jusqu'ici au vieram Brésil. até aqui no Brasil. Je pense que vous connaissez plus ou moins Eu l'histoire. creio que você conhece mais ou menos a On a história. plus ou moins parlé la dernière fois. Falaram muitas vezes. Et ils ont tellement été persécutés, Eles foram tão perseguidos. ils ont fui la France, ils sont partis en Suisse. Eles fugiram da França e foram para a De Suíça. la Suisse, ils sont partis en Angleterre, Da Suíça foram para a d'où Inglaterra. on parle des anglicans. Nós falamos Et ensuite, des anglicans. dos homens da Inglaterra. Os anglicanos. Os anglicanos. Ouais, d'où l'église anglicane. Onde a igreja inglesa. Et de l'Angleterre, ils sont partis, comment ça s'appelle, aux États-Unis. Da Inglaterra foram para os Estados Unidos. Alors en 1939 particulièrement, Então, em 1939, il y particularmente, a eu un réveil dans l'esprit teve avivamento no espírito avec un Anglais, com o inglês Douglas Scott. Douglas Scott. C'était en Normandie, en France. Ele estava na França. C'est un missionnaire qui était parti en mission en Afrique. Homem também que foi em missões na África. Et on lui parlait un petit peu de la France. Falava pouco para ele da França. Or, le seul moyen qu'il avait pour améliorer le français, A única maneira que ele tinha para melhorar o francês c'était de partir à la source. era de ir para a fonte. Or, la source de l'écolonisation française à l'époque africaine, des pays africains, Ou a fonte da colonização francesa na época africana c'était la France. era a França. Donc, c'était plus simple d'aller en France Era mais fácil ir para a França pour mieux apprendre le français para melhor aprender o francês et améliorer le français. e a melhorar o seu francês. Vou pedir para esperar um minutinho, porque já estamos na hora do intervalo, mas eu estou curioso com essa história. Eu gosto de história. E lembra da história. Estamos aí no 1939. Nous sommes en 1939. Época da guerra, da Segunda sim, Guerra Mundial. Deuxième Guerre Sim, Mondiale. exactement. Então, né? Eu quero saber o que aconteceu, porque vamos falar do avivamento na França, com esse missionário aí. Vamos ouvir depois do intervalo. É muito rápido. A gente volta já com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta. O apóstolo Steve Kunta está falando um pouco sobre o avivamento na França e ele contextualizou o avivamento, né, falando do início da história da igreja, da romanização da igreja, da reforma protestante e chegou no século XX. Está falando de um missionário na África que foi até a França para conhecer bem o francês, né, pátria da língua francesa, para poder trabalhar na África. Eu quero entender o que aconteceu com esse missionário. Je veux comprendre maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec ce missionnaire. Si, le missionnaire est arrivé. O missionário chegou. Et alors, il a commencé à prêcher la parole de Dieu en Normandie. Então ele começou a pregar a palavra de Deus em Normandie. Et c'est là où le mouvement pentecôtiste est né en France. É onde o movimento pentecostal nasceu na França. A Normandia é norte da França? Normandie, c'est à nord de Si, France. nord-est. É no nord-est. Foi onde os aliados desceram no final da Segunda Guerra. Seconde guerre, c'est le débarquement. É, o desembarque. O desembarque, sim. C'est là le débarquement en France. Onde que teve o desembarque na França. Des alliés. Dos aliados.
aliados, os americanos e os londrinos, pour libérer la France. Para libertar a França. Et donc c'est là est né le mouvement du pentecôtisme. Então aí que nasceu o movimento do pentecostal. Le mouvement de réveil. O movimento do avivamento. L'effusion du Saint-Esprit. A efusão do Espírito Santo. C'est le 20e siècle. É no 20º século. Au temps de Luther. Na época do Lutero. Et de Calvin. E do Calvino. C'était l'âge de la connaissance. Era na idade do conhecimento. Sim. Parce que lorsque Luther en fait est sorti du catholicisme. Quando Lutero saiu do catolicismo. Il va avoir la révélation. Ele vai ter a revelação. Du moins l'illumination. Do menos iluminação. Qu'on n'est pas sauvé par les indulgents. Que não somos salvos pelo indulgente. On n'est pas sauvé par les œuvres. Não somos salvos pelas obras. Cela Ephésiens 2, 8 à 10. Segundo Efésios 10, 8 diz. Mais nous sommes sauvés par la foi. Mas somos salvos pela fé. Et seule la foi compte. Somente a fé que conta. Et Calvin ensuite est venu. E Calvino em seguida ele veio. C'était la connaissance. Era o conhecimento. Et lorsque le mouvement de réveil est venu. Quando o movimento de avivamento chegou. Là on parle de l'âge du protestantisme entre guillemets. Falamos da idade do protestantismo. La séparation entre l'Église romaine. A separação entre a igreja romana. Et le protestantisme qui a été qualifié par les Romains. E o protestantismo que foi qualificado pelos romanos. Ensuite est venu le mouvement du réveil. Aí chegou o movimento do avivamento. Voilà, qui veut simplement dire en fait le fait de prendre conscience. Quer dizer que o fato somente de ter consciência, de tomar consciência do seu estado. Et de vivre la vie de Dieu. E de viver a vida de Deus. Et le premier réveil que nous voyons dans la Bible. E o primeiro avivamento que nós vemos na Bíblia. On le voit avec Jacob. A gente vê com Jacó. Le premier réveil dans la Bible. O primeiro avivamento na Bíblia. Et ensuite le deuxième grand réveil. E o segundo grande avivamento. C'est avec Jonas. E com Jonas. Alors provenance que nous disons. Então provenance de onde estávamos falando. Le mouvement de réveil est arrivé. Foi então que o movimento de avivamento chegou. Et ensuite il y a eu le mouvement baptiste. E em seguida teve o movimento batista. Charismatique. Carismático. Et ensuite il y a eu tous les autres mouvements charismatiques. E em seguida teve outros movimentos carismáticos. Alors ce que nous vivons actuellement en France. O que vivemos atualmente na França. Au niveau de l'Église. No nível da igreja. Il y a le gouvernement. Tem o governo. Il veut modifier la loi. Ele quer modificar a lei. Des cultes. De cultos. Pour mieux gérer. Para melhor gerar ou gerenciar os cultos. Ah, sim. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en France, porque tem que saber que na França, le ministre de l'Intérieur, o ministro do interior, est automatiquement le ministre des cultes. Ele é automaticamente o ministro do culto. Donc c'est lui en fait qui régit les cultes. Então ele que comanda ou que manda os cultos. Tout culte confondu en fait. Todo culto confundido, na verdade. Alors, qu'est-ce qui se passe? Então o que se passa? La dimension spirituelle de tout ça. A dimensão espiritual de tudo isso. Au-delà de tout ce qui est séculier. Acima de tudo que é secular. Le but en fait est de restreindre l'Église évangélique. O objetivo é restringir o culto cristão. Pourquoi? Por quê? Parce que la prophétie de Psaume 2 doit s'accomplir. Porque a profecia do Salmo 2 tem que se cumprir. Le roi de la terre, o rei da terra, se ligue contre ton oint. Tem que se ligar contra o ungido. Et ils disent que eles dizem, brisons leurs liens. Vamos quebrar seus laços. Le lien de la vérité. O laço da verdade. Et le roi de la terre se ligue. E o rei da terra se liga. Inconsciemment ou consciemment. Inconscientemente ou conscientemente. Pour rompre le lien de la vérité. Para quebrar o laço da verdade. Or, la vérité est Dieu et celui qui soutient toutes choses. Ou a verdade é Deus e aquele que sustenta todas as coisas. En 2007, lorsque M. Sarkozy avait été élu, em 2007, quando o senhor Sarkozy foi eleito, il avait dit quelque chose. Ele falou uma coisa. Nous allons nous débarrasser de toutes les églises de cave. Nós vamos se livrar de todas as igrejas do bueiro. Qu'est-ce qu'on appelle église de cave? O que chamam igrejas do bueiro? Église de réveil. Igreja de avivamento. Là on prêche la parole de Dieu. Onde pregam a palavra de Deus. Là on parle de l'esprit. Onde falam do Espírito. Et ça dérange. E isso incomoda. Parce que l'église traditionnelle. Porque a igreja tradicional arrange des affaires du gouvernement. Ela trata dos negócios do governo. Pourquoi? Por quê? Parce que la Babylone politique. Porque a Babilônia política. D'Apocalypse 17 et 18. No Apocalipse 17 e 18. Marche avec la Babylone religieuse. Ela anda com a Babilônia religiosa. Le communisme que le pape actuel est en train de mettre en place. O comunismo que o Papa atual está devolvendo no lugar. Où toutes les religions doivent former une seule religion. Onde toda religião tem que formar uma só religião. Dans le but de recevoir le Metraia. No objetivo de receber a Metraia. Le Metraia est le dieu du New Age. A Metraia é o Deus da nova era, novidade. Cette religion qui influence toutes les religions. Essa religião que influencia todas as religiões. Donc toutes les religions forment une seule religion. Então todas as religiões vão formar uma só religião. Et c'est la mission particulière. É a missão particular du pape. Do
Papa. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? O que se passa exatamente? Pour arriver à ces fins-là, para chegar nesse fim, on va se servir de l'islam. Vão usar o Islão. Instrumentaliser en fait les mentalités, les consciences. Instrumentalizar a mente ou as consciências. Par l'islam. Pelo Islão. C'est vrai que nous savons que l'islam est une religion sauvage. É verdade que sabemos que o Islão é uma religião selvagem. Et on va utiliser en fait le côté extrémisme de l'islam. Vão usar o lado extremismo de Islão. Pour dire à cause de cela, para falar que por causa disso, l'islam ne correspond plus aux critères de la France. O Islão não corresponde mais ao critério da França. La loi. Então temos que modificar a lei. Mais en fait, en vérité, mas na verdade, ce n'est pas que l'islam. Não é somente que Islão. Mais c'est pour mieux contrôler en fait les églises évangéliques. É para melhor controlar as igrejas evangélicas. Et commencer à fermer les églises. E começar a fechar as igrejas. Comme ça s'est passé au Rwanda. Como se passou no país do Ruanda, na África. On commence à fermer les églises. Já estão fechando as igrejas. Beaucoup de pays commencent à fermer les églises. Muitos países estão fechando as igrejas. On impose des personnes à avoir des cours théologiques. Estão impondo às pessoas de ter aulas teológicas. Un évangile adapté au ministre du culte. Evangelismo adaptado ao ministério do culto. C'est la raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui. É a razão pela qual que no dia de hoje. Il y a des prédications qu'on ne peut plus faire comme en France ou dans d'autres pays. Tem pregações que não podemos pregar na França igual pregamos em outros países. Par exemple. Exemplo. Dire que l'homosexualité est un péché. Falar que a homossexualidade é pecado. En France, on est passible d'une grosse amende. Na França você paga uma grande multa. Et 5 ans de prison. E 5 anos de prisão restrito. Mais Dieu va se servir aussi de cette situation. Mas Deus vai usar essa situação pour ce réveil puissant qui vient dans le monde. Para trazer esse avivamento poderoso que vai vir ao mundo. Mas apesar dessa restrição, essa igreja avivada que você falou, do bueiro, continua crescendo? Il a dit, même malheureusement, avec cette lame, l'église, il continue à grandir, l'église est réveillée, il est en train de croître en France. Si. Dans le monde, on a une fausse vision de la France. O mundo tem uma visão ruim da França. La vision que même des pasteurs ont de la France. A visão que mesmo os pastores têm da França. É a Torre Eiffel. L'Arc de Triomphe. É o Largo do Triunfo. Le Champ de Mars. O Campo de Março. Christian Dior. Les visites touristiques. As visitas turísticas. C'est faux. É falso. J'ai reçu un pasteur il y a un mois de cela. Eu recebi pastor há mês passado. Venant du Brésil. Vindo do Brasil. Il est venu à l'église. Ele veio da igreja. Il a vu qu'à l'église chez nous. Viu que tem igreja lá. Il y a des Arabes. Via que tem árabe na minha igreja. Il y a des Indiens. Tem índios. Il y a des Noirs. Tem negros, africanos. Des Français. Franceses. Des Blancs. Brancos. Il y a toutes les communautés, toutes les races. Tem todas as raças. Et il me dit. Mais on nous a menti dans notre théologie au Brésil. Mas nos enganaram na teologia sobre o Brasil. Moi, je suis venu ici. Eu vim aqui. Croyant amener le réveil en France. Achando que ia trazer avivamento na França. Je viens dans ton église. Eu venho na tua igreja. Je me rends compte que c'est moi qui ai besoin du réveil. Eu encontrei que eu que preciso do avivamento. Glória a Deus, que delícia. Eu quero agradecer demais o apóstolo. Eu devo remerciar apóstolo por trazer esse estímulo para a igreja brasileira. Em nome da igreja brasileira, eu agradeço. Nós recebemos essa bênção da sua palavra, viu, querido? Um grande abraço para a igreja da França. Grand câlin pour l'église en France aussi. Muito obrigado. Obrigado. E quero agradecer também porque você trouxe a sua esposa. Et je veux vous remercier parce que vous avez amené aussi votre épouse. Que canta muito bem. Chante très bien. C'est une grande bénédiction pour moi. É uma grande bênção para mim. Et une grande bénédiction pour le corps de Christ. E uma grande bênção para o corpo de Cristo. Et je pense que c'est pas la dernière fois. Eu creio que não vai ser a última vez. Et on reviendra encore au Brésil. Vamos voltar mais ao Brasil. Il est en train de préparer ce 3e CD qui sera preparando o terceiro CD que vai ser totalmente em português. Et on aura des grandes réunions de puissance, de teremos grandes reuniões de poder. D'ici la fin de l'année, on va faire un grand stade au Brésil. Até no final do ano vamos ministrar num grande estádio no Brasil. Réunion de réveil. Para réunion de avivamento. Parce qu'il y a un nouveau réveil qui va toucher le monde entier. Porque tem grande avivamento que vai tocar o mundo inteiro. Mais qui va démarrer d'ici au Brésil. Mas que vai começar daqui do Brasil. Et Dieu m'en avait parlé. Deus me falou isso. Et le vent est en train de souffler. E o vento está soprando. Amém. Muito obrigado, querido. Merci à toute l'équipe. Obrigado a toda a equipe. Merci à la chaîne de télévision. Obrigado ao canal Rede Super. Por cette opportunité. Por essa oportunidade. Que Dieu vous fasse encore croître davantage. Que Deus vos faça crescer mais ainda. Et je m'adresse aux téléspectateurs. Eu falo aos telespectadores. Soyez fidèles à cette émission. Seja fiel a esse programa. À cette chaîne de télévision. A esse canal de TV. Parlez-en autour de vous. Fala nas pessoas que estão à tua volta. Je ne sais pas comment la chaîne fonctionne. Não sei como o canal funciona. Se ela fonctionne par des dons. Se ela funciona pelos dons. Soutenez cette chaîne qui fait une œuvre merveilleuse. Esse canal que está fazendo grande trabalho. Même si ça ne fonctionne pas par des dons. Mesmo que não funciona pelos dons. Soutenez quand même financièrement. Sustenta financeiramente. Pour que cette œuvre puisse s'accroître encore. Para essa obra poder crescer. Et qu'elle aille au-delà de ses limites. E que vá acima dos seus limites. Et que tous ceux qui regardent soient grandement bénis. Todos que recebem sejam abençoados em nome de Jesus. Merci. Muito obrigado, querido. E no final dessa entrevista, dessa conversa com o apóstolo Steve Kunda,
nós temos a alegria, a honra de receber sua esposa, a missionária Débora Kunda, que também é cantora, e ela vai trazer para a gente um cântico muito lindo que fala da nossa relação com Deus. Queremos ser iguais a Deus. Preste atenção, você vai entender quase tudo dessa letra. Preste atenção. Il est si bon et humble de cœur. Il est si grand, il est si puissant. Qui peut sonder cet homme si différent? Il est si doux et humble de cœur. Il est si grand, il est si puissant. Qui peut sonder cet homme si différent? Seigneur, attire mon cœur à toi, qu'il s'attache à tes voies. Je veux marcher sur tes pas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.